vindo um tsunami aí de disputa, eu acho, de bastidor. Porque, olha o tweet do Lucas. Vem para o galão da massa Jorge Jesus. Vai ser o maior chapéu da história do futebol. Todo mundo que está aqui nesse programa, fazendo ou assistindo, sabe do tamanho histórico da rivalidade Flamengo e Atlético Mineiro e do momento presente. Temos uma situação real de um galo poder entrar numa briga pelo Jorge Jesus. Assim, todas as cartas estão... A gente não está forçando nenhuma barra. Isso não significa que vai acontecer. Facinca, como eu te interrompi, começa você, vai junto, Sormani. Vocês imaginam essa disputa? Vocês imaginam, até pela questão, assim, para um dirigente do Galo, fechar o Jesus é uma coisa gigante também, pelo que ele representa no Flamengo e no futebol brasileiro. E aí, Facincani, você acha que a gente pode ter essa novela rolando sim? Pela pessoa Jesus, sim, porque ele é um cara que se mostra completamente maleável, né? Ele é uma pessoa que não tem nenhuma convicção naquilo que ele pensa e principalmente em questão de respeito, né? Tudo aquilo que ele faz com os clubes, principalmente fez com o Flamengo, só mostra o quanto que o Flamengo nesse exato momento me parece um capacho desse cara, né? E o Flamengo tem que andar pra frente. Deveria eu, se fosse dirigente do Flamengo, nem trabalhar com qualquer hipótese de viajar a Portugal para atrás desse cara. Eu iria atrás de um outro técnico, independentemente da história que ele tenha feito no Flamengo. Mas o que ele fez com o Flamengo recentemente, ainda mais nesse mês de dezembro agora, só corrobora aquilo que eu penso. Pelo Jorge Jesus, sim. Pelo Atlético, acredito que não. Porque se o Atlético também tiver um pouco de decência em relação a esse cidadão, o Atlético vai lembrar que lá atrás ele recusou o Atlético Mineiro porque não achava que o Atlético tinha um time para ser campeão. De que não, essa história, o time do Atlético não é bem assim, não é tão forte, e já era um time respeitável, né? Tanto é que o São Paulo assumiu esse Atlético, o próprio Cuca assumiu esse Atlético, claro, ganharam reforços, mas já era um Atlético dando indícios de investimento. Tanto é que estava buscando um técnico estrangeiro na ocasião. Então, se o Atlético pensar e lembrar daquilo que ele disse, Jorge Jesus, jamais iria atrás dele. Sei não, hein, Sormani? Sei não, hein, Sormani? De fato, aquilo que você mencionou, Felipe, a rivalidade entre Flamengo e Atlético é uma coisa muito forte, né? Isso remonta aos anos 1980, quando disputaram a final do Campeonato Brasileiro, né? Mas eu sinceramente, o Rodrigo Bueno falou uma coisa que lá em Portugal todo mundo comenta, entendeu? A defasagem que existe de conhecimento do Jorge Jesus para os novos treinadores ou para outros treinadores portugueses, não novos na questão de idade, mas novos para nós, né, nesse sentido. Ele não é tido como um dos top de linha, não é. Há outros treinadores muito mais cotados, o Rodrigo Bueno mencionou agora há pouco o Rubem Amorim, né, que foi campeão do esporte. Existem outros treinadores muito mais reconhecidos e muito mais respeitados do que o Jorge Jesus. Eu, se fosse o Atlético, eu não iria atrás de Jorge Jesus. Eu não iria. Eu iria atrás do Renato Gaúcho. Jura? Entendeu? Eu iria atrás do Renato Gaúcho. Acha que vai dar... Eu acho que ele... Oi? Acha que dá samba? Renato é Atlético? Acho. Porque eu acho que o Renato foi boicotado no Flamengo pelo vestiário. Não pôde fazer o que de fato ele gostaria de fazer, o que ele poderia fazer. Ele não é um Zé Ninguém, um qualquer, ao contrário. Ele fez do Grêmio um time com um elenco bem modesto, uma equipe muito competitiva que até a Libertadores ganhou. Ok, sucumbiu no Brasileiro, mas volto a dizer, no Flamengo, mas volto a dizer, para mim, ele foi vítima do vestiário do Flamengo. E eu, se fosse o Atlético, eu não contrataria o Jorge Jesus. Não contrataria. Eu acho que o Renato Gaúcho teria condições totais de assumir o Atlético Mineiro e dar sequência a esse trabalho que o Cuca vinha fazendo. Ô Bueno, quero te ouvir também de uma eventual queda de braço, Flamengo e Atlético, se você acha que isso é possível e se você acha que o Jesus seria um nome para o Atlético Mineiro. Não, eu acho que é possível e é realidade, né? O noticiário agora, né? O Galo oficializando a saída do Cuca já, de que tem interesse sim, Jorge Jesus passa a ser um dos principais nomes, se não o principal nome para assumir o Galo, né? Considerando que o Flamengo já tem o seu acerto com o Paulo Souza. Eu não acho que é o melhor nome, eu não acho que o Galo deveria sair correndo agora e assinar com o Jorge Jesus,
né, teria essa graça, esse gosto pro torcedor de dar chapéu no Flamengo, de pegar o treinador que o flamenguista queria e usá-lo agora contra o Flamengo e tal. Mas eu não contrataria só por isso, não. E o Renato Gaúcho muito menos, sabe? Então, um pouco pela defasagem como treinador, né, dificuldade tática e tal. O preço acho que não é muito problema para o Galo nesse momento, né, que tem um forte investidor, pode fazer, né, uma proposta boa. Infelizmente não dá para pegar o Galhardo vai ficar no River, mas eu acho que dá para pensar com calma em outros nomes, né? Só no caso do Galo eu volto a falar, eu acho que o Cuca não foi muito legal não, viu? Com o Atlético Mineiro, é o maior técnico da história do Galo, mas, pô, anunciasse logo depois do título da Copa do Brasil, olha, tô saindo e tal. Da outra vez ele foi muito precoce, né, no Mundial, agora ele demorou passar o Natal. Mas o Galo, eu acho que não deveria, de uma forma racional, chegar agora e pegar logo o Jorge Jesus só porque tá na pista e vou dar essa alfinetada no Flamengo. Só por isso eu não pegaria. Eu olharia o mercado com mais calma. Fala, Sormani. Ponto em relação a isso que o Rodrigo falou, e de fato é o que permeia o pensamento de todo torcedor, é exatamente essa questão do... Por que ele não disse isso antes, o Cuca, né? A gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe se de fato ocorreu algo nos últimos dias, nas últimas horas. E isso inviabilizou a estadia dele no Atlético Mineiro no próximo ano. A gente não sabe. Ele mencionou problemas particulares. E se esses problemas aconteceram na última sexta-feira ou no sábado passado, e ele tentou contornar e não conseguiu, chegou ontem, falou assim, escuta, eu estou com um problema sério, assim, assado, não dá para continuar. Entendeu? Então, eu acho que eu respeito a opinião do Rodrigo, entendo demais o que ele está falando. Muita gente pensa assim também, mas eu acho que a gente não sabe o que aconteceu. Para ser incisivo e dizer, olha, ele foi sacana, desleal, ou não foi bacana com o Galo, deveria ter avisado antes. A gente não sabe o que aconteceu. A gente vai, repito, Fã de Esportes, daqui a pouco a gente vai debater exclusivamente essa questão do Atlético Mineiro no contexto do Cuca. Óbvio que agora o Atlético já está conosco nessa discussão, pelo que a gente acompanha.